Boa noite, coletivo. Que os amigos e benfeitores espirituais nos amparem para que tenhamos condições de sermos úteis. Nós vamos dar continuidade ao Auto-Perdão, capítulo 10, item 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos continuar a leitura e fazer as nossas reflexões. A desestima a nós próprios nasce quando não nos aceitamos como somos. Somente a autoaceitação nos leva a sentir plena segurança ante os fatos e ocorrências do cotidiano, ainda que os indivíduos ao nosso redor não entendam nossas melhores intenções. Estou me lembrando aqui que o meu filho, antes de eu sair, estava me fazendo alguns questionamentos e a gente acabou falando a esse respeito. Ele estava perguntando se eu acreditava em Deus, mas o Deus, de uma outra religião. Eu falei para ele, filho, olha, para falar de Deus, a primeira coisa que nós temos que entender é que você tem que quebrar esse negócio de Deus de religiões, Deus é um, é o Deus, ponto final, é o absoluto. E aí, ele falou comigo assim, falei, até aí tudo bem? Ele falou, tudo bem. Eu falei, então tá, então pode fazer a sua pergunta. Ele falou assim, por que Deus permite o mal? Eu falei para ele, olha, então vamos fazer agora um raciocínio bem lógico, porque senão você não consegue entender. Deus é absoluto, é pleno, é totalidade, é isso que você acredita? Ele falou, é. Eu falei, Deus é todo amor, toda bondade, é isso que você acredita? É. Então, a gente tem que entender que Deus criou tudo. Aí dá o primeiro choque, não é assim? Deus criou tudo? Você consegue entender que Deus criou tudo? Aí ele falou, consigo. Aí eu perguntei para ele, então quer dizer que Deus criou o mal? Ele falou, criou. Eu falei, não, Deus criou o bem. E o mal é o desvio da conduta. Então, é para que a gente tenha condição de raciocinar. Então, o entendimento é por conta de cada um de nós. Eu não tenho como estabelecer um ponto de entendimento comum a todos nós. Isso é impossível. Cada um entende dentro das suas limitações, da capacidade que lhe é inerente. Então, a gente consegue entender. Hamed está falando o seguinte, olha, não tem jeito de você perceber o erro do outro sem que você não consegue nem se perdoar. Como é que você vai perdoar o outro? Por isso que a proposta de Jesus com relação ao amor é um amor de conhecimento de causa. Ama o próximo. Não é essa a proposta? Como? Se você não tem essa capacidade de se amar, de se perceber, de se entender, é difícil se amar outra pessoa. Então isso é natural, então a gente vai entender. Então, Hamed está falando o seguinte, se você não consegue se perdoar, você não tem condição de perdoar ninguém. Então, é impossível. Então, primeiro estabelece o auto-perdão. E como é que isso acontece? Você tem que estar pleno. O que é pleno? Senhor das suas emoções. Você tem que olhar para o espelho e se identificar lá. Por quê? Pode acontecer que você, olhando para o espelho, você não se identifica. Mas como é que isso acontece, Augusto? Bom, nós somos a somatória de uma trajetória milenar e nós podemos ter nos acostumado com uma outra persona, que ela é que está dominando o meu inconsciente. Então, muitas vezes, as minhas ações estão fora da minha capacidade consciente. Eu estou agindo muito mais por instinto do que por raciocínio lógico. Por isso é que eu não tenho essa capacidade, essas percepções básicas. Por exemplo, errar. O espírita que já está acreditando que é anjo. Então, cuidado, você vai se decepcionar. Você não é anjo. Nós estamos em um curso. E curso de anjo é pós-doc. Nós estamos no jardim de infância. Só para a gente ter noção do tanto que a gente tem que caminhar ainda. Para anjo é pós-doc.
Nós ainda estamos aprendendo a falar. Aí Paulo fala assim, olha, se eu aprendesse a falar a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. Então a gente vai entendendo, nós falamos muito, mas fazemos pouco, porque a nossa credibilidade em nossas ações ainda é frágil. Você tem a condição de mudar o mundo. Qual mundo? O que você vive, porque ele te pertence. Você acredita nisso? Acredita ou não acredita? Tá? Olha para trás, bem pouco tempo atrás, e olha para agora. Faz uma comparação, quem você era e quem você é. Mudou alguma coisa ou não mudou? É claro que nós somos perfeccionistas. Eu quero 100% em tudo. Por isso é que eu sofro. Eu não quero 100% em tudo. Então, eu quero, saber das minhas fraquezas, das minhas limitações. Porque aí eu sei onde eu ponho o pé. Então, quando eu erro, eu sei que eu sou uma pessoa comum. Então, eu estou errando como todo mundo. Augusto, mas você é um expositor, e daí? Isso me faz diferente de alguém? Só aumenta a minha responsabilidade. Eu estou sentindo sua falta, viu? Sua mesmo. Minha esposa não tem ciúme, não, que eu falei com ela. Cadê ela? Você não está faltosa? Entendendo? Mas tem outra ali no cantinho, que fez assim, você. Tá? Então, cuidado com vocês, tá bom? Que eu tomo conta de vocês. Lembra que eu falei com vocês? Que eu não me considero expositor, eu me considero um pastor. E aí o cara me perguntou na rede social, não foi? Mas o que é isso? Pastor espírita. Pastor cuida das ovelhas. Então, não some não. Se sumir mais de uma semana, nós vamos lá na sua casa. Já pega o endereço dela, viu, Preto? Ele continua assim, o perdão concede a paz de espírito, mas essa concessão nos escapará da alma se estivermos presos ao desejo de dirigir os passos de alguém, não respeitando o seu propósito de viver. Bom, como se os nossos problemas já não fossem o suficiente para nós ainda criamos outras vinculações para sofrimento. Então, nós temos a intenção, a pretensão de cuidar ainda da vida do outro, de gerenciar a vida do outro, de falar com o outro, olha, você está certo, você está errado. Então, ao invés de nós nos libertarmos, nós estamos nos aprisionando. A proposta da vida é um aprendizado. Aí nós viemos aqui e começamos a nos acorrentar aos outros. Então, vocês verem como é que a coisa é complexa. Você tem os seus problemas até se casar. Quando você casa, tem os seus mais o do outro. Aí está indo tudo bem. Você já está se conformando porque sua vida agora já não é mais só sua. Aí você tem filho. Aí o trem avacalha um pouquinho mais, porque aí é os seus o do outro mais os seus filhos. Aí você vai educar, achando que é a maior manha. E aí você vai ver o tanto que você vai sofrer. Então a gente vai entendendo que a proposta da vida não é tomar conta da vida do outro, é viver de maneira plena, capaz, autêntica. Como assim? Sendo você dentro do seu quadrado. Qual que é a sua proposta de vida? Ser uma pessoa do bem. O que é isso? Estar bem aonde você estiver situado. Porque tem pessoas que não estão bem. Reclama de absolutamente tudo e quer que a vida seja boa. Só que essas propostas, gente, nós não as tínhamos. Essa é uma proposta que a doutrina espírita nos apresenta. Aí você vai ler Kardec. Kardec é doutrinário. Ele traz para a gente informações que nós não tínhamos do plano espiritual, da nossa relação de convívio, da nossa relação de existência. Mas e o nosso dia a dia? Aí são as obras subsidiárias. Aí vem Hamed falando para a gente dessa imperfeição, que nós estamos carregando algemas durante milênios. Então você tem que aprender a se perdoar.
De vez em quando dá vontade de você bater nos outros? Dá. Você bate? Não. Você já está melhorando. Ué, vontade nós temos, mas você não bate mais. Nossa Senhora. Sim? E aí eu explicando meu filho, né? Ele virou para mim e falou assim, mas é possível eu querendo fazer o bem, fazer o mal? Olha, 14 anos, né? Está na beirinha dos 15. Então, é possível você querendo fazer o bem, fazer o mal? Eu falei para ele, Posso te dar um exemplo? Ele falou, pode. Eu tenho que te dar uma corrigenda. Eu sou seu pai e eu vou te corrigir. Mas aí eu vou te infligir uma pedagogia física. Eu vou te bater. Eu vou te dar um couro. O couro para mim é bom ou é ruim? Ele falou, é bom. E para você? Ele falou, é ruim. Eu falei, então, eu querendo fazer o bem, faço o mal para o outro. Então, isso básico, gente, básico. Mas isso tem, né? Eu lembro uma vez eu estava discutindo com a Aline, a gente estava falando do relacionamento, e ela me cobrou um determinado posicionamento meu. Eu falei com ela assim, mas eu faço isso para o seu bem. Ela virou para mim e falou assim, eu não estou te pedindo. Ela é atrevida. Vocês acham essa carinha boa aqui? Vocês não sabem de nada. Eu não estou te pedindo para você fazer isso. E eu falei, opa, não é que é verdade? Quem sou eu para determinar o que é bom para o outro sem que o outro tenha me falado, não, eu quero que você faça assim? Porque normalmente quando o outro fala, eu quero que você faça assim, o que você faz? Não faz. De pirraça. Falei, tá pegando o boi de eu fazer, ainda quer mostrar para mim como é que eu faço. Mas, olha como é que nós somos, né? Criaturas angelicais. Então, não. A melhor coisa que tem para você fazer para o outro é o outro te falando. Olha, como é que você gosta do café? Sem açúcar? O meu vai ser com açúcar. Se quiser tomar, toma. Se não quiser. Não é assim que a gente faz? Você é um folgado. Está tomando café. O meu café eu faço e ele está querendo que eu faça café sem açúcar. Eu não gosto de café sem açúcar. Se quiser. Não, não é assim. Ele quer sem açúcar. Eu quero servir, ser bom, treinar sem açúcar. E se eu quiser tomar com açúcar, eu adoço. Ou então eu passo a tomar sem açúcar também. Eu me adapto à situação. Porque se eu quero, eu busco, eu construo. Então, muita informação embola o conhecimento. Informação nem sempre é conhecimento. Você tem muita informação, você quer uma resposta rápida, mas cuidado com as respostas rápidas. Elas podem te enrolar. As nossas respostas têm que ser trabalhadas, têm que vir para o meu raciocínio. Eu tenho que equilibrar as minhas emoções para me dar uma resposta válida dentro da minha condição atual, porque senão eu busco no meu passado. Você teve uma experiência trágica, traumática com um determinado relacionamento. Aí você agora está querendo se relacionar com outra pessoa. Aonde é que você vai buscar suas experiências? Vai funcionar? Poxa. Na hora que você olhar para o outro, que ele fizer algo parecido com aquele lá atrás, você vai fazer o quê? Você vai pensar o quê? Falar o quê? Eu vou entrar nessa canoa furada nada? Gente, a única diferença que nós temos, por enquanto, é CPF. Quer conhecer? Mora junto. Aí você vai ver. Não é tão simples assim, não. Nossa, Augusto tem uma gracinha. Mora com ele uma semaninha só. Né? Aline, uma gracinha. Não vou nem falar uma semana. Então, por quê? Porque, gente, convívio é desafiador. É desafiador. Por isso que a gente não pode ficar todo dia no centro espírita, né? Você vem uma vez só por semana. Mas tem uma turminha aqui que a gente vem segunda, vem na terça, vem na quarta, vem na quinta. E aí no sábado faz encontro. Por quê? Você vai acostumando, vai criando o ambiente adequado. Porque viver com aqueles que não pensam parecido conosco é desafiador. Eu vim com a Aline ontem do centro para cá de ônibus. E ela vive falando comigo, não, porque o ônibus é um terror, é um negócio difícil, tá uma bagunça. E aí lá vim eu dentro do ônibus. E aí eu falei com ela assim, eu acho que eu vou vir mais vezes de ônibus.
Não aconteceu nada errado. Nada. Tudo funcionou. Mesmo que ela estivesse torcendo para o trem dar errado, para ela provar que ela estava, não deu nada errado. Assim, nós esperamos o terceiro ônibus, porque ela queria. Eu falei, eu vou em pé mesmo. Ela falou, não, eu vou sentado, então vou esperar com você. Não demorou 15 minutos. Eu me lembro, aí eu falei para ela, olha, quando eu pegava ônibus, se eu perdesse o primeiro, no mínimo 1 hora, porque tinha 2 ônibus, um indo e um voltando. Então, se deixasse um passar, então... Por quê, né? Quem não passou dificuldade, gente, qualquer quadro para ele é difícil. Por isso nós tivemos que passar dificuldade para entender a dinâmica. Você nunca se relacionou com ninguém. Você nunca dividiu a coberta com ninguém. Aí a gente conversando outro dia. Eu acordei com a Aline tirando a coberta de mim. Virei para o canto e continuei dormindo. No outro dia eu falei para ela, você estava puxando a coberta de mim, né? Ela falou, você estava cobrindo com a minha coberta. Para vocês terem ideia. Quando a gente era solteiro, a gente dormia numa cama de solteiro, com a mesma coberta. Todo mundo ia agora, casado. Eu com a minha, ela com a dela. Se eu passar frio e puxar a dela, ela não deixa não, ela cobre com a dela. Então, para vocês terem ideia, quer conhecer a pessoa, vai morar junto com ele. Mudou? Mudou. Ficou mais à vontade. Agora, né, já manda. Antigamente não mandava, só obedecia. Agora não. Se eu bobear, só obedeço a ordem em casa. É o tempo inteirinho dando ordem, dando ordem. E aí, graças a Deus, não é só eu que sofro, não. A mãe também sofre. Né? Graças a Deus. Mas a mãe dela não é problema meu. Né? Se vira lá com a mãe dela. Então, a gente vai entendendo a dinâmica. Por quê? Porque você fica à vontade no seu ambiente. Aqui não, aqui nós estamos meio, né? Será que tem alguém me olhando? Então você senta direitinho. Aí você vai dormir. Você tem tranquilidade para dormir aqui? Você tira uns cochilinhos de vez em quando, você tem tranquilidade? Ou você fica pensando, eles vão ver eu dormindo? Não é assim? Tem dia que tá bambinha de sono, segurando para não dormir. Poxa, não está cansado, trabalhou. E aí, ele vai me ver dormir? Não tem jeito, gente. Eu estou na frente. Né? Nem a Grazi que está escondida ali atrás da Hilda, se dormir eu percebo, eu vejo. Né? E aí, gente, fecha o olhinho, né? Respira, não é assim, Ilma? Respira. Por quê? Relaxa, mas não se entregue. Você vai conseguir se manter. Mas se você firmar para não dormir, a cabecinha começa a pesar, você fala assim... Fabiana, na segunda-feira, na reunião com a gente, ela senta de frente para o Charles. Ela dormiu assim, ó, e eu olhando para o Charles, porque eu não queria olhar para ela. E o Charles morrendo de rir, querendo acordar ela. A canela dela deve estar toda roxa, olha lá. Tá vendo? A canela dela deve estar toda roxa, tanto bicudo que ele deu nela para ela acordar. Mas você tem que entender a dinâmica. Poxa, estou cansado, posso dormir? Posso. E o outro? O outro que se dane. Eu vou fechar meu olhinho aqui, né? Já fiz o meu esforço para vir aqui. Então, o que eu falo? Está cansado? Vai para casa. Mas você tem que entender. O que é melhor? Você está aqui no tratamento, dormindo aqui no salão, ou está em casa? Porque em casa eu garanto que você não vai dormir. Lá tem atividade. Belisca, tá vendo? Belisca, sacode. Tá? Então, e tem o detalhe do seguinte, né? Os amigos espirituais falam assim, você tem que tomar cuidado para você não dormir, porque muitas vezes o estudo vai ser dentro daquilo que você precisa ouvir. Aí você vai e dorme. Então você tem que ficar atento, para você não dormir, porque muitas vezes, né, eles preparam o ambiente para você dormir. Então, cuidado, né? Cuidado. Devemos compreender que cada um de nós está cumprindo um destino só seu e que as atividades e modos das outras pessoas ajustam-se somente a elas mesmas. Estabelecer padrões de comportamento e modelos idealizados para os nossos semelhantes é puro desrespeito e incompreensão ante o mecanismo da evolução espiritual. Admitir e aceitar os outros como eles são, nos permite que eles nos admitam e nos aceitem como somos. Gente, eu já falei isso aqui diversas vezes. Esse livro aqui, ó, me trouxe para a doutrina espírita. Lá na minha casa, nós fizemos culto no lar com esse livro algumas vezes, sem conta. É tanto que a Aline pediu para trocar. Ela falou, não, vamos trocar o livro?
Por quê? Era esse livro aqui. Terminava, a gente começava de novo. Terminava. Quando eu leio essas histórias e eu percebo muitas coisas que eu tenho dito estão aqui, eu percebi que estas mensagens ficaram entranhadas na minha memória, no meu comportamento, porque é assim que eu penso. Você quer ser feliz? Viva a sua vida e deixa cada um viver a vida que lhe pertence. Não se meta na vida do outro, porque nós não viemos aqui para consertar a vida de ninguém, além da nossa. E olha que a nossa já nos dá um trabalho violento. Então, o que nós podemos fazer? Fazer com que o outro, vendo o meu comportamento, mude, se quiser. Muitas vezes nós estamos tentando impor a eles um comportamento que não lhes pertence, ignorando os esforços próprios, porque quando eu quero que alguém haja como a mim, eu estou ignorando o esforço que eu fiz para chegar até aqui. Então eu não quero. Quanto mais tosco for a pessoa que estiver do meu lado, melhor, para eu me reconhecer como um vitorioso. Eu consegui vencer essa etapa. Então, quando alguém me trata com grosseria, eu tenho que achar bom. E aí o Evangelho fala assim, olha, você vai chegar num ponto que aquele que tirar a sua vida está fazendo um favor para você. Olha para vocês verem a noção de Evangelho. Então, você vai chegar num ponto que você vai entender que quando alguém te tratar mal, ele está fazendo bem para você. Ele está querendo tirar de você o que você tem de melhor. Porque quando alguém passa a mão na sua cabeça, aí é perigoso. Vai te entorpecer. Então, por isso é que nós gostamos muito mais do elogio do que da crítica. Elogio é bom demais, né? A gente gosta. Eu gosto particularmente. Crítica, não sou muito fã, não. Mas eu consigo entender. Então, se eu não sou capaz de absorver um elogio de uma maneira sensata, a crítica vai me destruir. Então, se eu não aceito elogiar, não é tudo isso, não. É sim porque eu faço esforço para me manter firme. Então, se alguém te elogiar, aceite o elogio. Agora, fica com o pezinho no chão. Não, está me elogiando para me derrubar. Pô, gente, então me elogia todo dia, toda hora, me liga, fala, nossa, né, você é o cara, você é... Quem sabe eu vou acreditar nisso? Mas eu vejo a minha realidade, eu consigo viver a minha realidade. Eu não estou fora da minha realidade o dia inteiro, não. Quando eu saio da minha casa, dentro do carro, eu sei quem eu sou. É um cara que eu tenho que tomar cuidado com ele, vigilância o tempo todo. Tenho que tomar cuidado com as minhas emoções, com o meu comportamento o tempo todo. Então é vigilância. Aí aquele orar e vigiar do Evangelho. Poxa, está tudo no Evangelho, tudo. Aí quando vem Hamed, ele está fazendo para a gente o quê? Está explicando algo que a gente não conseguia entender. Ele vai continuar, diz assim. Perdoar-nos resulta no amor a nós mesmos, o pré-requisito para alcançarmos a plenitude do bem viver. Perdoar-nos é não importar-nos com o que fomos, pois a renovação está no instante presente. Poxa, né? Isso aqui é tão profundo para a gente, porque tem um montão de espírita que está preocupado com o seu passado. Eu já cansei de dirigir, não cansei não, mas já desenhei aqui várias vezes a nossa trajetória. Poxa, nós viemos de um princípio fundamental. Que princípio fundamental é esse? O primitivismo. Você não tem como fazer coisa boa se você não tem a noção básica, se você não tem informação. Então, é só pancada, só grosseria. Por quê? Porque nós não tínhamos conhecimento. Então, esse é o nosso início aqui. Aí eu estou aqui agora. Sabe por que eu estou triste? Por causa do meu passado. Não tem nada a ver. Eu estou triste por causa do meu comportamento atual. Porque o que me manda para o futuro é o meu presente, não é o meu passado. O meu passado está escrito, faz parte da minha história. Agora, quem me impulsiona para frente é o meu presente. O que eu quero para o meu futuro? Eu tenho que construir agora. Aí eu estou preocupado com o meu passado? Não, meu passado faz parte da minha história. Então, o que eu falei com o meu filho quando ele falou de bem e mal? Eu falei, olha, filho, toda a ação gera uma consequência. Toda a ação.
Um pensamento é uma ação? É. Você pensou no mal, gera para você uma consequência. Você pensou no bem, gera para você uma consequência. Então, qual era a dúvida dele? Eu tenho condições de, mesmo querendo o bem, fazer o mal? Poxa, o cara tem 14 anos, eu fico pensando, gente, isso nem passava pela minha cabeça. Eu falei para ele, filho, olha, eu vou te dar um outro exemplo. Você com 12 anos, 13 anos, tem um bodó que adora matar passarinho. Então você mira, pá, passarinho cai no chão, você olha, acha graça e vai embora. Pá. O tempo vai passando, você vai ganhando informações. Quando você chega com 19 anos, você aprende que matar passarinho não é um negócio muito legal. Por quê? Quem foi que criou os passarinhos? Então nós temos a obrigação de cuidar, não é de matar. Se Deus cuidou, se Deus criou, eu não tenho condição de tirar a vida. Eu não posso fazer isso. Então você tem 19 anos, você já tem o conhecimento. Todos os passarinhos que você matou, dos seus 12 até os seus 14, gerou para você consequências? Claro que sim. Não existe nenhuma ação que não gere consequência. Porém, nesse período, ele estava acobertado pela misericórdia. Então, o que a misericórdia faz? Congela isso aí, que daqui a pouco a gente manda para ele a fatura. É você que está fazendo uma construção na sua casa, tem um depósito amigo lá, o que você faz? Vai lá, ele tem uma caderneta. Anota para mim, ele anota. Anota para mim, ele anota. Final do mês, se você esquecer, ele te lembra. Né? Te manda uma mensagem no WhatsApp. Augusto, vai passar aqui? Precisa cobrar? Não, você entende a mensagem. Então é assim que Deus faz. 14, 15, 16. Chegou nos 19. O bodó que está guardado na gaveta. Você já sabe que não pode matar. Porém, você gosta de matar os bichos para ver eles cair. Você continua. O que você vai gerar para você? Consequências. Agora você paga. Porque agora a sua consciência já registra que você está fazendo o mal. Agora você tem condição de fazer o quê? Receber essa fatura aqui. Porque enquanto você não tinha consciência, gente, Deus não estabelece sofrimento para a gente só para ver a gente chorar, não. Olha lá, aquele ali está muito feliz, vai sofrer. Por isso que a gente tem até medo de ser feliz, né? Ah, não, estou feliz demais, estou desconfiado, que no mês que vem o bicho vai pegar para o meu lado. Isso não existe, não existe. Então, opa, continuou com a mesma ação, porém o despertar da consciência já é outro. Então recebe, você vai receber o impacto disso. Porém, aos 22, você muda a sua rota. Você fala assim, nossa senhora, que bobagem que eu estou fazendo, para que eu estou matando passarinho? Vou fazer isso não. O bichinho não tem nada a ver com a minha vida ruim. Vou mudar a rota. Mudou a rota. O que a misericórdia faz? Parcela em mais vezes o seu débito. Então, se ela ia te cobrar em 5 parcelas, agora ela passa a te cobrar em 50. Você vai sentir? Você vai sentir muito pouco, mas vai pagar. Então, esses contratempos que a gente tem na vida de vez em quando é o quê? É o que a gente está pagando, graves erros, porém, de uma conduta muito mais alinhada. Então eu não tenho que ficar pensando no meu passado com a consciência que eu tenho hoje. Eu não tinha essa consciência no meu passado, eu tenho agora. Então eu olho para trás e falo, nossa senhora, eu fiz besteira demais. Continua firme porque vai parcelar. É o IPTU que você deixou de pagar em 22, 23, 24. Aí você vai lá na prefeitura e fala, ó, estou precisando parcelar. Aí eu abro o cadastro lá, somo tudo e falo para você assim, ó, você vai pagar em 60 vezes, tá bom? Uma mais 59. Então você fala, nossa, pode fazer isso? Pode. Se eu, sendo ruim, sei fazer isso, imagina Deus, que não tem pressa. Nós é que temos pressa. Aí você olha e fala assim, ah não, mas eu vou pagar só 50, deixa eu pagar R$200 por mês. Aí eu vou e falo, então você vai pagar só 30 parcelas, tá bom? Você fala, tá ótimo. Então, é proporcional à nossa capacidade de superação.
Então, de vez em quando tem uns baques. Pá! Aí você pensa, não vou aguentar. Vai. Você vai aguentar, porque Deus não coloca fardo pesado em ombro fraco. A provação é para você se superar. Passa para a próxima fase. Por quê? Porque eu preciso de você no ambiente que você está. Você é o meu testemunho. Então, a sua provação hoje é o seu testemunho amanhã. Quando você for falar com alguém das suas experiências, você consola alguém. Por tudo que você passou. Você fala, eu passei por isso. Eu pensei que eu não fosse dar conta, mas eu estou aqui para contar. Eu estou aqui para dar o meu testemunho. Então, é isso que Deus nos prepara, é para isso. Por quê? Porque tem muita gente aí que não tem o conhecimento que nós temos. Eles ainda estão presos naquele Deus que escolhe pessoas para sofrer. Então, não é essa a nossa proposta. A nossa proposta é, Deus escolhe você porque sabe que você tem condições de superação. Ah, Augusto, mas está difícil. Quanto mais difícil, maior é a sua capacidade de superação. Você desenvolve novas capacidades. É assim. Ele continua. Perdoar-nos é não importar com o que fomos, pois a renovação está no instante presente. O que importa é como somos hoje e qual é a nossa determinação de buscar nosso progresso espiritual. Perdoar-nos é conviver com a mais nítida realidade, não se distraindo com ilusões de que os outros e nós mesmos deveríamos ser, algo que imaginamos ou fantasiamos, né? O pai perfeito, o marido ideal, o cara mais correto da face da terra, não vai nessa não, que isso é ilusório. Seja você mesmo na sua simplicidade, na sua realidade. É isso que a gente tem que testemunhar, né? Eu só dou conta disso aqui, então é assim que eu vou levar. Ele continua. Perdoar-nos é conviver com a mais nítida realidade, não se distraindo com ilusões de que os outros e nós deveríamos ser algo que imaginamos ou fantasiamos. Perdoar-nos é compreender que os que nos cercam são reflexos de nós mesmos, criações nossas que materializamos com nossos pensamentos e convicções íntimas. O texto em estudo, perdoar os inimigos, aos inimigos, é pedir perdão para si mesmo. Quer dizer, enquanto não nos libertarmos da necessidade de castigar e punir o próximo, não estaremos recebendo a dádiva da compreensão para o auto-perdão. A gente vai entendendo que a proposta do Evangelho é batei e abrir-se-vos-á, buscai e acharei, aquele que pede recebe, aquele que busca encontra. Bom, é claro que durante toda a nossa jornada, nós estamos sempre fazendo essa busca, batendo as portas, pedindo o tempo todo. O que muda? O que muda é a essência do que a gente pede. O que muda são as portas que agora nós estamos batendo. O que muda é aquilo que nós estamos pedindo agora, mas nós continuamos pedindo. Então mudou o quê? A nossa forma de pedir? Não, o que nós estamos querendo. Então, enquanto nós estávamos neste ambiente, os nossos pedidos estavam relacionados à nossa própria condição de percepção e entendimento. Eu não podia pedir o que eu quero hoje. Poxa, quando eu vou dormir hoje e vou fazer a minha prece, eu tenho que agradecer a Deus. Eu não tenho o que pedir, eu não sei o que pedir. Então eu não peço nada, eu só agradeço a Deus. Eu falo assim, muito obrigado por mais um dia. Muito obrigado pela família maravilhosa que eu tenho. Então é o que eu agradeço. Família, quando eu falo família, não é família consanguínea, não, porque os nossos laços eles vão se afinando. Então, família é todo aquele que nós conseguimos, né, abarcar com um olhar, com um carinho. Então, nem sempre vocês conseguem dimensionar o carinho que nós temos por vocês.
Preocupação. Então, isso para nós é motivo de alegria. Você sentir a falta de alguém, viu? Fica faltando não. Por quê? Porque nós pensamos assim, o que aconteceu? Então a gente fica pensando, o que aconteceu, né? Nós falhamos em algum momento? Então, já falei com a Aline que nós temos que marcar uma reunião de tarefeiros. Quem já comparece, quem quer ser, comparece também. Se tudo correr bem, no segundo semestre ou na segunda semana de novembro, nós vamos marcar um encontro. Deve ser o nosso encontro de tarefeiros. Por quê? Porque tem coisa que deve ser dita. Eu não posso esperar nada de vocês sem que eu tenha dito para vocês o que eu quero. Porque senão eu fico esperando, não acontece e eu fico, né, me desiludindo, fico me entristecendo porque você não fez. Mas se ninguém falou para você fazer, como é que você vai fazer? Você está esperando alguém falar para você, olha, faça isso. Então, preparem-se, vai ser um sábado, deve ser de manhã e à tarde, né? Porque encontro nosso tem que ser assim, de manhã e à tarde, aproveitar bem a presença de vocês e nós vamos fazer. Quem já é tarefeiro está convocado, quem não está convidado. Tudo bem? Por quê? Para a gente entender essa dinâmica, como é que eu vou fazer para ser útil? O que eu posso fazer para ser útil? Como é que eu... Ele continua, quer dizer, enquanto não nos libertarmos da necessidade de castigar e punir o próximo, estaremos recebendo a dádiva de compreensão para o auto-perdão. Poxa, você está com um problema para solucionar, mas você não quer dar oportunidade para ninguém que te deva, que te traiu, que te tratou de maneira indiferente. Então você quer um tratamento, você não se propõe a tratar as pessoas do jeito que você gostaria de ser tratado. Então, se na vida é dando que se recebe, tudo que você proporcionar para os outros, você vai receber. Então, o que você está proporcionando? Mau humor? Falta de cuidado? Falta de atenção? Falta de educação? Isso é o que você está pedindo para a vida, isso é o que você vai receber. Lembra da canção de São Francisco? É dando que você recebe? É perdoando que se é perdoado? Você está precisando que alguém te perdoe. Você não perdoa ninguém, como é que a pessoa vai te perdoar? Você está gerando no seu entorno energias que não permitem ao outro te acessar para te perdoar. Você está gerando isso. Porque tudo é confusão. Não vou deixar passar batido. Né? Isso eu não perdoo. Poxa, quem é você, né, para não perdoar isso? Isso é o que na sua vida? Agora é um momento que a gente está vivendo, então isso vai passar. E quanto mais você entender que essa dinâmica do isso, que é para te provar, você não sai do mesmo círculo, né? Você fica naquele caminhar vicioso ali, porque outras pessoas vão fazer a mesma coisa com você. Aí você pensa assim, meu Deus do céu, mas será que é só isso que eu recebo? É claro, isso está no seu entorno, você está gerando essa energia. Então você tem que pensar, não, né? Vai com Deus, né? Fica bem. Você vai entendendo a dinâmica, mas não é tão simples. É necessário, né, o entendimento, né? Por que o outro está se aproximando? Por que ele está me tratando dessa forma? Alguém te tratou mal. Poxa, será que ele não está precisando de uma prece? Você ficou tão ofendido? Ah, não, Augusto, nossa senhora, eu não esperava isso dele. Ele está precisando mais de prece do que você pensa. Te tratou mal, poxa. Então a gente vai, sabe? Aí você não quer ser útil. Você vem, pede a Deus, participa de reunião, né? É passista, mas você só é passista dentro do centro espírita. Você entrou num boteco, né? Tá aquele monte de gente precisando lá de um passe, mas você não tem condição, porque você entra lá para avaliar a vida dos outros. Você começa a olhar para um, para o outro, para nossa senhora, esse cara tem um monte de filho, está aqui bebendo. Amanhã não tem dinheiro nem para pagar passagem. Essa é a nossa condição. Você não está lá para avaliar a vida do outro. Você está lá para fazer o quê? Você foi comprar? Não, você não foi comprar, você foi para abençoar quem está naquele entorno lá. Então, você tem que ser um veículo de Deus aonde você estiver. Então, os seus pensamentos vão canalizar as suas energias, boas ou nem tão boas assim. Então, o que você quer? Ah, você quer cura? Bom, para ser curado é um processo, sim?
cura instantânea é milagre. Então a gente tem que entender. Quem fazia milagre era Jesus, porque ele tinha condição de perceber o seu processo numa olhada. Ele dava uma olhada, sabia quanto tempo você tinha para cumprir ainda. Então, quando ele falava, pega a sua cama e vai, assim, não peca mais para não te acontecer coisa pior, ele tinha uma noção de espaço-tempo. Ah, o que você quer que eu faça? Eu quero que eu enxergue, Senhor, né? Eu quero ver. Aí você imagina, né? Será que Jesus não tinha um senso crítico, não? Perguntar para um cego o que ele queria que o cego... Imagina um trem desse. Jesus chega para o cego, e o cego, Senhor, me ajuda. E Jesus chega para o cego, o que você quer que eu te faça? Será que ele não sabia, não? Aí o cego fala, que eu veja, Senhor. Aí ele faz um barrinho lá, cospe, faz um barrinho, passa no olho dele. Agora abre o olho. Tá bom assim? Eu estou vendo meio embaçado ainda. Aí Jesus dá um passe. Agora eu estou vendo. Né? Então agora fica esperto, porque agora que você vê seu pecado, né? Mas não podia falar isso para não criar um torno. Aí o paralítico está lá, Senhor, me ajuda, me ajuda. Jesus chega, o que você quer que eu faça com você? Né? Quero andar, Senhor. Pega a sua cama e levanta e vai embora. Por quê? A partir de agora você anda com as próprias pernas, ninguém tem que te carregar mais. A capacidade nossa de consciência é isso que Jesus está falando com a gente. Você não tem mais que esperar ninguém para te carregar. Agora você anda com suas próprias pernas. Você não tem que olhar com o olho de ninguém. A vida do outro você tem que avaliar pela sua ótica, não é pela ótica do vizinho que está falando com você. Você viu o que ele fez? Isso não é problema seu. Então o outro está querendo te derrubar. Ao invés de você firmar o passo e falar assim, ó, não sei, não quero nem saber, estou com a panela no fogo ali, sai correndo, porque senão ele te contamina. Ele te puxa para baixo. Então é uma proposta de quê? De bem. Eu estou no presente impulsionando para o futuro, porque o meu passado faz parte da minha história. Então ele está falando bem isso, né? Né? A dádiva da compreensão para o auto-perdão. Adaptando o enxerto do apóstolo Paulo às nossas vidas, perguntamo-nos, por que, se sois duros, exigentes, inflexíveis, se tendes rigor mesmo por uma ofensa leve, como haveremos de criar oportunidades novas para que o divino processo da vida nos fecunde a alma com a plenitude do amor e assim possamos perdoar-nos? Olha a capacidade de reflexão de Hamed. Gente, tem uma passagem no Evangelho, servo incompassivo. Vocês lembram dessa passagem? O cara estava devendo um dinheiro. Era um dinheiro até alto. Né? E aí o credor chama ele para fazer a cobrança. Quando ele chega lá, ele se ajoelha e fala, Senhor, eu estou sem grana para pagar, me perdoa. O Senhor fica, né, emocionado, condoído com aquela situação e fala o que com ele? Você está perdoado, pode ir embora. Sim? Porém, esse cara tinha devedores, então ele era credor de dívidas também. Quando ele sai, ele encontra com um devedor. E o que ele faz? Cobra do cara. Fala, você vai ter que me pagar tudo que você me deve. E eu não vou te dar prazo, não. Eu vou buscar o que você tem e ainda vou te prender. Vou te entregar para a lei. O credor dele, sabendo disso, fez o quê? Manda buscar ele. Fala, você não tem compaixão, eu tive compaixão de você e você não teve compaixão dos que te devem. Então você vai fazer o seguinte, vou te encarcerar. Então, como é que nós estamos querendo quitar os nossos débitos sem proporcionar àqueles que nos devem oportunidade de se adequarem? Muitas vezes nós levamos o Evangelho para o nosso lado íntimo, pessoal, e queremos adaptar o Evangelho à nossa vida. Mas o processo é diferente, nós temos que adaptar a nossa vida ao Evangelho.
Então você tem que entender a proposta. Poxa, se o Evangelho é a boa nova, tudo na sua vida, nesse momento, tem que ser novo. É assim mesmo que acontece conosco? Amanhã, quando nós estivermos vivendo no amanhã, o amanhã vai ser o que para nós? O presente, o passado ou o futuro? Se você considerar que o amanhã é um presente, você tem que entender que Deus está te dando o quê? Uma nova oportunidade para você construir de maneira diferente. Então, apesar de ser igual, é tudo novo. Tudo novo. O Evangelho, boa nova, tem que ser novo e tem que ser bom. Se você não tiver o entendimento da sua condição atual, não vai ser nem novo, muito menos bom. Porque você ficou preso à rotina de sofrimento da sua vida e acredita que só sofrendo é que você vai solucionar os seus débitos. E a proposta nunca foi essa. Nunca foi essa. A proposta é: seja feliz hoje com o que você tem, com a sua proposta de entendimento. A vida não é aquilo que você espera que a vida seja. A vida é o que ela é. As cores, nós é que colorimos. Por isso é que uns usam óculos, outros não usam. Um tem óculos para ver mais perto, o outro tem óculos para ver mais longe. De vez em quando embaça. Aí de vez em quando você tem que trocar os óculos. Eu mandei fazer os meus óculos porque eu estava renovando a minha carteira e aí marcaram o dia de buscar. E lá fui eu buscar os meus óculos. Quando eu coloquei os meus óculos, que eu abri meu olho, falei: nossa, a vida é mais bonita do que eu pensava. Por quê? Porque eu enxergo meio embaçado e o óculos tirou o embaçamento. Falei: não, é bom demais, né? Pergunta se eu acostumei com aquele trem. Então, prefiro ver embaçado. Então eu vejo embaçado, mas eu não me acostumei com óculos, com o danado óculos. Então a minha realidade é meio embaçada, mas é dentro da condição que eu consigo entender. Então, não queira entender a sua vida com a condição do outro, porque não vai funcionar. Tem gente que é feliz fazendo o mal para os outros, pagando o mal com o mal. Fala: Augusto, eu não deixo passar batido. E eu falo o quê? Você está coberto de razão, você está certo. É a sua consciência que te manda, não é a minha. Ah não, mas e se você fosse eu? Não é assim que eles falam? Eu não tenho condição de ser você porque eu penso de maneira diferente, eu ajo de maneira diferente. Então, essa proposta não dá para mim. E se você fosse eu, não dá para mim. Eu não sou você, a minha realidade é outra, totalmente diferente. Aquele negócio de empatia, não é assim? O que é ter empatia? Se colocar no lugar do outro. Imagina, eu vou me colocar no seu lugar. Vai ser a mesma coisa? Eu vou sentir a mesma coisa que você está sentindo? Minha realidade é outra. Então eu posso não sentir nada. E virar para você e falar assim: mas você está sofrendo por causa disso? Não, esse negócio de empatia, né, é muito mais do que me colocar no lugar do outro. É me colocar no lugar do outro sem ignorar o que o outro é. Então eu tenho que entender o outro como ele é, não como eu sou. Então, é proposta sempre, renovação. A doutrina espírita vai nos proporcionando essas lições, né? Como é que chama essa lição, gente? Ao perdão. O que é isso? Perdoar quem? Poxa, você mesmo. Quem mais precisa de perdão somos nós. Porque nós erramos contra quem? Jesus fala assim pra gente: olha, todos os seus pecados lhe serão, mas se ficasse por aí estava bom, mas tem um mas na frase. Então ele fala assim: mas o pecado contra o Espírito Santo, esse não vai ser perdoado não. Que pecado é esse? Quem é o Espírito Santo? É você que está nascendo agora. Porque enquanto você não tem a capacidade de percepção, você não se santificou.
Quem estabelece para você o pecado é a sua consciência. Toda vez que você desperta para um erro, nasceu em você o pecado. Até você se despertar, o que você faz é uma verdade. Então, quando eu falo com meu filho lá, filho, olha, muitas vezes o pai, no avançar da idade, lembra de uma correção que deu no filho lá atrás e se arrepende. Em função do histórico do filho. Ah, o cara hoje está cuidando do pai. Aí o pai lembra que deu um corretivo no filho lá atrás, ele pensa assim, eu não precisava ter sido tão cruel, tão duro com você lá atrás. Será que não? Será que você tem... Será que aquilo não é o resultado? Assim? Então, nós não temos que avaliar passado com o que nós temos no presente. Por quê? O presente é uma somatória de um montão de coisa. Não quer dizer que foi só aquela ação. Então, eu não tenho como, dar a certeza, se o meu pai estivesse vivo até hoje. Poxa, mudava a história. Tem um filme, né, Preto? Efeito Borboleta, que o cara vai no futuro, vai no passado, né? Vai no passado, vai no futuro. Toda vez que ele volta, o trem muda tudo. São as nossas reencarnações. Toda vez que a gente vem, muda tudo. Você tem uma proposta, mas você muda a sua rota. Um pouquinho que você mudar a sua rota, os amigos espirituais têm que fazer um montão de replanejamento. Então, aí você pensa, você tem um compromisso de vir aqui toda quarta-feira. Os amigos espirituais montam um planejamento para a sua vida. Fala, vamos fazer isso, olha. Né? Nós não temos os temas, então nós separamos os temas. Os amigos espirituais pensam assim, eu tenho 12 meses. Cada mês eu tenho 4 reuniões. Eles fazem assim, 4 vezes 2, 8, 4 vezes 1, 4, 48. Eu vou ter 48 oportunidades para fazer um tratamento nessa criatura. Então eu posso fazer um tratamento baseado em homeopatia, não é tratamento de choque. Você falta 20 reuniões. O motivo é seu, não é meu. Isso não é problema meu. Você interferiu na programação dos amigos espirituais. Eles têm que fazer o quê? Eles têm que se desdobrar para alcançar o objetivo deles na sua vida. Porque você ainda não tem condição de se firmar no propósito que você tem. Mas primeiro você tem que ter objetivo. Quando você tem objetivo, você cria um compromisso com você e com o plano espiritual. Você fala, Senhor, dai-me condições de me manter firme no meu objetivo. Por quê? Quando você se propõe a fazer um curso de graduação, normalmente 5 anos. Não pense você que se você cursar 3 anos, a faculdade vai te graduar, porque não vai não. Então não é diferente no plano espiritual, não tem improviso não. Ou você faz um compromisso com você mesmo, ou você vai sofrer nos baques da vida. Por quê? Porque você não tem firmeza. Isso é natural, gente. Então, muitas vezes, as estratégias que as igrejas usam são diferentes das nossas. Então, doutrina espírita é esclarecer. Você tem que fazer um compromisso, não é com o caso espírita, não, é com você. O que você quer para a sua vida? Você está precisando de um tratamento? Tá. Então, você lembra, plano espiritual age por homeopatia, é gota a gota. Aí eles pensam assim, nós vamos dar nele 48 passes. Por quê? Porque você vai estar na casa espírita quantas vezes no ano? É uma conta simples. Assim, uma vez por semana. Então, isso aqui eu poderia transformar em horas. Daria quantas horas? Se a reunião vai de 8 às 9, não é assim? 5 para as 9, a Aline já está de pé ali, não pode esperar nem 5 minutos, então o problema não é meu, é de vocês. Tá? Aí você chega aqui e já está com pressa de ir embora. Então você pensa, nossa senhora, está dando 9 horas. E os amigos espirituais estão pensando assim, nossa senhora, será quanto tempo mais eu vou ter que interferir nesse cronograma aí? Abre o seu coração, se entregue, não seja escravo do tempo, não.
né? Deixa as coisas caminhar de acordo com a própria existência, com as suas necessidades, com o seu momento. Calma. Então, venha para as reuniões disposto a receber o... Nós precisamos disso. Nós precisamos do tratamento. Então, eu não venho aqui falar para vocês, para convencer vocês de absolutamente nada. Eu venho para ser tratado. Eu venho para pedir os amigos espirituais para que eu tenha condição de dar andamento, de dar continuidade nisso que eu tenho falado com vocês. Para que aconteça a transformação na minha intimidade, não na intimidade de vocês. Porque só nós é que sabemos as dificuldades que nós passamos. Cada um dentro do seu quadrado. Você quer superar? Mantenha-se firme. Levanta a sua cabeça. Se tiver que chorar, chora de cabeça erguida. Não abaixa a cabeça para chorar, não. Porque você mostra para Deus que você é digno do sofrimento que você está passando. Nós não viemos aqui para dar sorriso para ninguém. Nós viemos para sofrer. Mas sofrer de cabeça erguida. E o sofrimento não te impede de ser feliz. Cuidado para não embolar o meio de campo. Porque tem muita gente que acha que porque está sofrendo tem que ser infeliz. Não tem absolutamente nada. Nada a ver. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Sofrimento é resultado de ações inconsequentes. Felicidade é postura. É postura. É condição. Por que você é feliz? Porque eu quero. Porque eu quero ser feliz. Ah, mas, né? Será que você não está querendo demais? Não estou querendo demais, não. Se você não sabe, amigão, eu sou filho de Deus. Se você não sabe, só por aí já me dá motivo de ser feliz. E o resto? O resto é consequência. Então, auto-perdão é isso. É você se inteirar de que você é capaz de superar qualquer coisa na sua vida. Qualquer coisa. Deus nunca nos planejou, nos criou para que a gente fraquejasse. A proposta dele é de superação. Você superando, você influencia um montão de gente. Você fraquejando também. E o pior, fraquejando, sendo espírita, eles vão olhar para você e falar assim, ah lá, ó, foi procurar aquele trem lá, olha o que deu na vida dele. Só está esperando a oportunidade. Tá? Então não, sofro, mas sofro de cabeça erguida. Porque eu sei até onde eu posso ir. Até o infinito. Então, prepare-se para ser feliz. Tenha coragem de ser feliz. É isso que Deus espera de nós. Só isso. Tudo bem? Vamos fazer a nossa prece, então. Agradecer a Deus pela oportunidade. Senhor, que os nossos amigos e benfeitores espirituais amparem, que saibamos, Senhor, acreditar que a sua proposta de renovação, de carinho, de cuidado é muito melhor do que a nossa. Por isso, Senhor, nós te agradecemos. Nós te rogamos, Senhor, para que a nossa semana possa ser coroada de êxitos em todas as nossas ações e que possamos estar juntos na semana que vem com tranquilidade. Nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de festejarmos o aniversário de nossa mentora e que os nossos amigos e benfeitores espirituais cuidem de nós durante o nosso descanso físico. Por tudo isso, Senhor, nós te agradecemos e mais uma vez te rogamos, ser conosco, mestre amigo, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus.